Salmo 52, verso 7. Veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio. Presta atenção nisso. Veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio. Confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Aqui é o salmista Davi. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Diga, Deus é bom. Você falou mais ou menos. Diga, Deus. Você que está na internet aí, Deus é bom. Jesus falou, não tem um bom sequer, a não ser Deus. Agora eu quero falar, que papo é esse aqui, né? De um rei falando sobre ser uma azeitona. Quem aqui quer extrair o melhor da sua vida aqui? Diga amém. Deus, Ele quer extrair o melhor de nós, ainda que a gente não acredite que tenha algo melhor. Deus quer transformar. A conversão nada mais é que uma transformação. A conversão não é ensinar você a ser religioso. A conversão não é para ensinar você a frequentar a igreja. A conversão é uma transformação. Aquilo que você pensava, aquilo que você tinha como conceito, que alguém te ensinou, maioria de nós aqui, sem nenhuma base bíblica, né? Base religiosa, base cultural, base ideológica. Essas coisas podem até ter nos ensinado a grande maioria, mas a grande maioria ainda, até porque somos 30% do povo cristão, então a grande maioria não foi criada, ensinada na palavra de Deus. Por isso o tema de hoje, você que gosta de anotar o tema, é tirando o nosso melhor. O tema de hoje é tirando o nosso melhor. Só para garantir, quem quer ser pleno em Deus? Amém. Quem quer ser pleno em Deus? Amém. Quem quer ser pleno em Deus? Amém. Parabéns, azeitona. Eu sei que você está longe, mas vamos voltando. Dá um grito para quem está do teu lado aí. Parabéns, azeitona. Isso, parabéns, azeitona. Né? O pastor André veio em homenagem à pregação de hoje com a camisa inteira verde, igualzinho uma azeitona. Então ele veio aqui para nos ajudar a pregar. Agora, por que uma azeitona? Por que não um lírio? Por que não um carvalho de justiça? Por que não? Porque ele disse, eu prefiro ser a oliveira. Não foi à toa não, irmão. Primeiro porque na época, azeite, né, feito de azeitona, era como dinheiro. Se pagava conta com azeite. Mas não é só isso não. Olha que coisa interessante. A oliveira é uma árvore que simboliza produtividade e prosperidade. Quem quer produzir fruto, diga amém. Quem quer ser próspero, diga aleluia. Eu quero isso para minha vida. Então eu estou concordando com Davi. Agora olha só. O cristão deve ser assim. Ele deve ser como uma oliveira. E você vai ver características da oliveira e funções da azeitona, que você vai ver que Davi não falou ali por falar. Ele não falou aquilo dali porque deu na telha dele, eu queria ser como oliveira. Não, ele falou ali sabendo. Primeiro que ele já fez uma comparação da insensatez dos homens confiarem nas coisas, no seu poder e não em Deus. E depois ele fala, eu gostaria de ser como uma oliveira. Primeiro, olha que coisa interessante isso aqui. A oliveira, a árvore da oliveira, ela tem a ver com continuidade de permanência de acordo com a sua frutificação. Não é comum um pé de oliveira que não produz permanecer naquele lugar. Não é comum. Raramente você vai encontrar um pé de oliveira que não produza. Porque oliveira que não produz é cortada e lançada fora. Por isso Jesus disse isso. Então nós cristãos, se não tivermos entendendo o que Deus espera de nós, o que o Espírito faz através de nós, que a nossa conversão ela tem a ver com produtividade de frutos do Espírito,
As pessoas dificilmente elas conseguem ficar plantadas no reino de Deus, na casa de Deus. Dificilmente ela consegue enraizar. Ela está sempre migrando. Uma árvore, se você ficar removendo ela, a raiz enfraquece. A raiz ela perde a força, ela perde os nutrientes, ela não consegue se conectar com a terra. Por isso eu aconselho a você, seja com casamento, seja com relacionamento, seja com trabalho, seja com igreja, reveja essa pulada de galho em galho, sempre tem um salto de algum lugar. É o emprego que não dá certo, é o casamento que não deu, mas agora eu estou no 8º, vai dar. É o relacionamento que agora eu estou no 18º, vai dar. É um emprego que é 3, 5, 8 meses, tem que trocar porque ninguém presta. A Bíblia diz que nós também deveríamos ser como oliveira. Quem aqui quer ser como uma azeitona, diga amém. Pode dizer, diga eu quero ser uma azeitona. Diga aí, eu quero ser uma azeitona. Porque na hora que você vê o que é uma azeitona aqui, você vai entender. Você vai entender que Davi, ele não estava lá poeticamente falando alguma coisa aleatória. Não, ele estava falando algo muito importante. No mínimo, o azeite era usado em 4 coisas. E é isso aqui que eu quero falar. Hoje é ceia. Tem pessoas que vão precisar aqui de uma delas ou de todas. O azeite ele era usado para ungir alguém. Ele ungia um sacerdote, ungia um rei. O azeite era usado para unção. A segunda coisa que o azeite era usado é para alimento. Alimento, pão, bolo, né? A gente gosta até de jogar numa salada. Ele é alimento. Tanto é, quando você for em Israel, tem um azeite que é para você usar como alimento. Tem um azeite que eles te dão para você usar para ungir, que é o que nós trouxemos aqui. Ele é seco, não tem essa, não tem aroma, não tem nada não. A gente até comprou uma essência para colocar, que ele é forte, ele é puro. A unção tem que ser pura. Quem está entendendo, diga amém. Unção não pode ser misturado. Outro fator que eu preguei semana passada é para iluminação. Lembra da parábola das 10 virgens? Aonde está? Me arruma um pouco do seu azeite. É porque o azeite também usava para se encher nas lamparinas. Quem está entendendo, diga amém. E também o azeite era usado na limpeza. A limpeza. Fazia-se sabão com azeite. Com azeitona, melhor. A Bíblia não fala, tem alguém enfermo, chame os presbíteros e unge, e a unção e a oração da fé sarará. Sim ou não? É como se então estivesse sendo limpo. Então olha, 4 coisas: unção, diga unção, alimento, iluminação e limpeza. Agora eu vou preparar você quando você for a Israel. Você que está na internet aí também, tome posse. Eu fiz um negócio que 100% dos que vão fazem, e não tem problema eu dar aqui o negócio de filme, um spoiler, que vocês vão fazer assim mesmo quando vocês forem em Israel. Quando vocês forem em Israel, vocês vão fazer isso mesmo que eu diga, não faça. Sabia? Sabe o que você vai fazer? Quando eu for levar você para andar no barco, lá na onde houve aquela grande tempestade, no mar de Tiberíades, sabe o que vai acontecer? Assim que a gente chegar, encostar o ônibus, o guia vai dizer assim: pessoal, aquilo ali são oliveiras. Aí você desce feito um doente mental do ônibus e vai correndo, porque é a primeira vez que você vai pegar uma azeitona no pé, e aí você vai olhar e vai fazer assim, e quando você mastigar, você vai ver a libertação de demônio que vai acontecer em você. Você não fez isso? Eu fiz isso. Aquilo ali começa a enfiar você para dentro, você se retorce para dentro, aquilo vira a língua da gente. Por quê? Porque você pega aquela, sabe, banana verde, 1000 vezes pior,
é você pegar uma azeitona no pé e mastigar. Você vai ver se você não vai querer ser azeitona. Esses somos nós, sem Jesus. Essa azeitoninha que a gente vai e pega no pé, somos nós, sem o Espírito Santo, sem o alimento da palavra, sem a unção de Deus, sem a limpeza do Espírito Santo, da palavra de Deus. A gente é amargo, a gente não produz, a gente tem um entendimento da vida segundo a nossa ótica. Então você olha e fala assim, mas peraí, pastor, mas é tão gostoso. Eu gosto muito de azeitona, muito. Deixar, jogo na pizza, jogo no salpicão, jogo no molho, jogo na carne moída, eu jogo azeitona, eu gosto. Mas preste atenção, a azeitona ela precisa de um processo. Se eu e você não estivermos dispostos a entrar num processo de Deus, a gente vai amargar. A gente não vai conseguir adocicar, a gente não vai conseguir produzir nada, porque a gente vai ficar seco. O primeiro processo é fogo, é cozinhar, é ferver, é colocar ali para aguentar. Depois que o azeite, que a azeitona passou pelo processo, aí ela tem fases, que conforme a fase, ela serve para unção, ela serve para alimento, ela serve para iluminação e ela serve para limpeza. Quem está entendendo até aqui? Então, quando Davi, ele falou, eu quero ser como oliveira, ele estava dizendo, olha, eu preciso muito de Deus na minha vida. Eu preciso muito que o Espírito Santo de Deus, Ele haja na minha vida. Eu preciso muito estar na casa de Deus, porque sem estar na casa de Deus eu não prospero e eu não frutifico. E se frutifico é com as obras da carne. E se prospero, não prospero. Eu posso até enriquecer, eu posso ser bem de vida. Olha, amados, se nós entendermos bem o que é a palavra prosperar, nós não vamos chamar qualquer um de próspero. Nós não vamos chamar uma pessoa que tem dinheiro de próspero, ou uma pessoa só porque ela é pobre, humilde, simples, de próspero, porque ela simplesmente frequenta uma igreja evangélica. Ser próspero é muito mais profundo do que isso, porque além de ter, é ser. Então, em nome do Senhor Jesus, hoje nós vamos passar por 4 prensas, diga 4 prensas. A primeira prensa é para a azeitona virar alimento, amado. Eu vou tirar um pouquinho a ordem aqui. A primeira prensa é para a gente tirar alimento. A ordem não é essa, mas eu quero deixar unção para fechar. Então aqui não importa muito para você a ordem. Então eu vou colocar aqui. Existe uma prensa que amassa a azeitona para dar alimento. Amado, o único alimento saudável para o crente é palavra de Deus. Se você não se alimentar da palavra de Deus, você não consegue caminhar, principalmente no século 21, principalmente a geração do século 22, e se Jesus não voltar, a geração do século 23, porque cada época está ficando mais leve a prensa. E a prensa leve não produz. Então, se eu ensinar você a prensa leve, se você sentir dor com a prensa, você sai fora do processo. Você abre mão do Evangelho. Então o Evangelho, ele não pode nos espremer. O Evangelho não pode nos colocar em processo. Por quê? Porque Jesus conquistou tudo. E se Jesus conquistou tudo, eu estou aqui para reinar. E quem está para reinar não pode sofrer. Porque se ele está para reinar, não pode sofrer. Agora, o meu e o seu Jesus veio nessa terra para reinar. E durante 3 anos e meio, e ele sofreu.
Mas por que não queremos sofrer? É porque não estamos entendendo que crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, vai para a prensa. É ruim dar um amém na hora que você fala que vai para a prensa, né? Vai para a vitória, aleluia. Vai para mais que vencedor, glória a Deus. Mas vai para a prensa. Amado, crente que não suportar a prensa, ele é reprovado e precisa de novo passar na prova. Não tem nada errado. Vamos parar com um evangelho que parece que a gente não pode ter angústia, não pode ter luta, nós não podemos é viver naquilo. Você viu a diferença de passar por aquilo? No mundo tereis aflições. Tereis aflições. Quem disse isso não foi eu e não foi Pedro. Quem disse isso foi Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por que tem de bom ânimo? Porque eu venci o mundo e vocês comigo vão vencer as tribulações de vocês. Vocês podem aplaudir a Ele por isso? É simples. Olha só, é o processo que tira a parte da azeitona usada para alimento, na comida, nos bolos, nos pães. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse para os discípulos que nós deveríamos dar de comer ao povo. Lembra na multiplicação de pães e peixes? Jesus falou assim: aí, o que tem aí? Tem 5 pães. Vai dar vocês de comer. Mas como que nós vamos dar de comer? Por que que uma pessoa que não se alimenta da palavra vai conseguir dar de comer para alguém? Não vai. Discipulado fala do que eu me alimento. Por isso que se você quer ser discipulado porque alimenta-se da palavra, você show de bola. Se você quer um conselho de quem se alimenta da palavra, aleluia. Se você pede uma direção para quem se alimenta da palavra, glória a Deus. Mas se a sua direção, se o seu conselho, se as suas opiniões vêm de quem não se alimenta da palavra, o alimento que a alimenta é que vai alimentar você. Então, se eu sou alimentado por uma filosofia mundana, por uma ideologia mundana, por uma maneira de ser cultural mundano, eu vou te aconselhar segundo a minha ótica. Agora, se eu sou cheio do Espírito Santo, se eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro e me alimento da palavra, quando você chegar com fome de uma informação, quando você chegar com fome de uma direção, quando você chegar com fome de uma palavra, eu tenho um alimento na minha boca e o meu alimento vai alimentar você, porque é a palavra de Deus. A palavra é alimento. Coloca Ezequiel 3. Isso aqui é tremendo, irmão. Aqui, ó. Ezequiel 3. Coloca aí. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, versículo 1. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo. Sabe o que era? As escrituras. E vá à nação de Israel fazer o quê? Falar. Você não vai falar, profeta, o que você quer. Você vai falar o que está escrito. Olha o versículo 2. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. Versículo 3. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que eu estou lhe dando, encha o seu estômago com ele. Então eu o comi e a minha boca era doce como mel. O que o diabo faz é dar mentiras que parece que é uma maravilha, mas não enche a barriga de ninguém. O que enche a minha barriga espiritual, a tua barriga espiritual, é a palavra de Deus sendo colocada em nossos corações. Aleluia! Coma! É por isso que você tem que acordar de manhã e comer a palavra. Eu estava hoje esperando um negócio, foninho no ouvido, palavra. Eu estou lá em casa, naquela hora que não tá, vai sair alguma coisa de manhã, um café, estou lendo a Bíblia, palavra. Não é para ficar parado, paranoico não, mas você precisa se alimentar da palavra. Eu não sei como tem cristãos que sobrevivem sem orar e sem ler a Bíblia. E chegam domingo, e chegam no trabalho e falam assim: ai, a prensa lá está grande. Não, amado, não é a prensa que está grande, é a azeitona que não está sendo cozida. Tem alguém aí?
Se você se alimentar da palavra, o que você fala será a palavra. Segunda coisa, tem uma prensa, depois eu vou falar dela, que conforme ela amassa, sai um caldo que não é para ungir e não é para comer, só serve para ser queimado. Amado, tem coisas que Deus faz na vida da gente, que nós vamos produzir um azeite que vai ser queimado. É por isso que a gente fala sobre o Espírito Santo está queimando em nós. O que é isso? Ele está produzindo algo que está queimando em nossos corações. Quando nós ouvimos, lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Não nos ardia, não nos queimava o coração quando ele nos falava, porque esse é um azeite, esse é um óleo que faz você queimar quando está frio, quando está quente, quando está bem, quando está mal, quando as coisas estão fáceis, quando as coisas estão difíceis, quando estamos em lockdown. O que teve de lamparina que acabou o azeite no lockdown? Acabou o azeite, apagou por quê? Porque não acreditava que uma hora poderia acontecer alguma coisa, como as 5 virgens que eu preguei semana passada. Não acreditaram. Quantas pessoas agora no mundo, não vou falar nem no mundo, vou falar no Brasil, estão com suas lamparinas apagadas, não tem azeite para iluminar, já estão andando em trevas, em lives que nada tem a ver com Deus, em lugares que quando se abrir tudo, serão frequentados por aqueles que tinham azeite em suas lamparinas. Conforme o processo que a azeitona passa, o óleo serve para ser queimado, mas não jogado fora, para iluminar. Jesus disse que nós somos luz. Amado, quem é luz, diga amém. Você que está na internet, se você é luz, diga amém. Amado, escute. Tem prensas que nós vamos passar para mostrarmos luz. O que é uma luz? É uma direção. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra. A palavra de Deus, ela é lâmpada, mas ela só é lâmpada para quem tem azeite. Quem está entendendo aí? É por isso que quando você não era convertido, se tem alguém me assistindo que não é convertido, sabe o que eu vou dizer, porque eu já vivi isso. Eu leio a Bíblia e não entendo. Quem já disse isso, levanta a mão. Você que está na internet, eu leio a Bíblia e não entendo, mas quando o Espírito Santo passa a habitar em você, você lê a palavra de Deus, ela salta aos seus olhos, você a coloca em prática e é alimentado pela palavra de Deus. Dá para dar um aplauso a Jesus aí, pelo amor de Deus? Olha só, coloca Lucas capítulo 11, versículo 35. Lucas capítulo 11, versículo 35. Lucas 11, 35. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Não tem como, ou uma candeia funciona ou não funciona, ou ela ilumina ou ela não ilumina. E o que faz isso daí é azeite. Se tem, ela ilumina. Se não tem, não ilumina. Ao entregarmos a nossa vida a Cristo, saímos das trevas, saímos da escuridão e passamos a habitar na luz. E não tem como manter essa luz, essa chama, se não formos prensados. E não é uma vez não, hein? Sinto dizer, desculpa aí. Não, não é não. Quando ele vê que o azeite está baixando, ele vai lá e prensa. Está precisando de mais. Quando vê que está ficando fraquinho no alimento, prensa, precisa fazer alimento. Olha, amados, em nome de Jesus, não faça parte do grupo de pessoas que Deus não pode abençoar, porque se abençoar, sai da prensa. Se abençoar, remove a oliveira e vai embora. Se abençoar, ele junta a família dele, nunca mais volta na igreja. Tem pessoas que eles têm que passar, meu Deus do céu, falo isso com pesar, mas para libertar você, ele não pode ser próspero
Ele precisa sempre estar debaixo de uma luta, ele precisa sempre estar debaixo de uma crise, ele precisa sempre estar vivendo de milagre. Porque daí ele é assim, o que acontece? Ele está sempre nas prensas. Amado, não é plano de Deus a gente viver na prensa, é plano de Deus ser prensado às vezes. Tem alguém para dar um amém aqui ou não? Não é plano de Deus você viver na crise, mas você pode passar por uma crise. Não é plano de Deus você estar enfermo, mas você pode atravessar uma enfermidade. Não é plano de Deus você ficar desempregado, mas você pode ficar desempregado. Mas nada disso vai apagar a lamparina que queima, porque tem azeite na botija. Amém, amado? Se acabou o azeite de lamparina, vai lá e pega na botija, joga na lamparina e vai ser feliz. Eu posso ouvir um amém aí ou não? Entrega a vida a Cristo. Outra. A azeitona passa por uma prensa e que ela serve para ser sabão, para fazer como sabão terapêutico. Olha, já não dá mais para ser com unção. A unção é alimento. Depois iluminação. Aí quando está só, lembra de uma época, fala só o pó da Berenice? Lembra desse negócio? Não? Que era o fim de tudo. Aí fala assim, não, serve sim, sabão. Eu descobri que tem hora na vida da gente que a pior prensa é para nos limpar. Aquela que você vai carregar as dores, no sentido de marcas, para o resto da vida. É como aquela mancada de Jacó. Lembra que ele estava brigando com o anjo? O anjo feriu a coxa dele. Aí a Bíblia diz que ele passou o resto da vida a mancar. Por que Deus não curou? Resto. Existem coisas na minha e na sua vida que, amado, não reclama não. A gente vai mancar o resto da vida com ela. Mas aquilo dali vai sempre nos fazer lembrar que existiu um dia único e feroz, um dia decisivo, que ou Deus mudava a gente ou Deus matava a gente. Ele decidiu mudar. Por isso que naquele dia Jacó não se chamou mais Jacó, mas sim Israel. Você podia dar um glória a Deus aí, você podia dar um aplauso a Jesus por isso. É por isso, amado. A palavra limpa por quê? Porque ela tira as impurezas da mentira e traz o brilho da verdade. Moisés passou 40 dias na presença de Deus no monte. Quem lembra disso? Você que está na internet, quem lembra disso? A Bíblia diz o quê? Que o rosto dele brilhava. Por que é que o rosto dele brilhava? Porque eu nunca vi alguém ser tão limpo quanto aquele cara 40 dias. Por que que o rosto dele parou de brilhar? Porque ele foi entrando no dia a dia da vida dele, amado. Tem uns dias que os nossos rostos brilham, mas tem uns dias que eles estão mais opacos, mas não interessa. A gente tem que voltar e deixar o Espírito Santo nos limpar das sujeiras que jogam na gente. Será que tem alguém para dar um amém aí ou não? Aí coloca aí, Mateus 23, 23. Brilho tem a ver, olha, a palavra brilho tem a ver com remover a sujeira para que o reflexo original apareça. Como é que chama aquele negócio que usa em alumínio, não prata? Meu Deus. Caol, que você passa, fica branquinho, depois você vem com a flanela e puf, também faz isso em prata, né? Dá aquele brilho. Hoje o Espírito Santo vai dar um brilho em alguém aqui. Tem alguém aqui ou não? Hoje o Espírito Santo vai dar um brilho, tirar aquele pretinho. Não tem aqueles pretinhos nas gretinhas, não tem? Eu lembro da época, jogava bicarbonato com água fervendo. Isso é antigo, isso é da época de Moisés. Bicarbonato com água fervendo, aí você jogava aquelas correntes de prata, tudo que você tinha de prata, era isso ou não? Era isso ou não? Você jogava ali dentro, aquilo lá saía tudo branquinho. Hoje o Espírito Santo vai tirar tudo que for pretinho, tudo que for sujeirinha, tudo que for trevazinha da nossa vida. Tem alguém para dar um amém aqui ou não? Tem alguém para dar um glória a Deus aí ou não? Mateus 23, 23. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Mateus 23, 23. Ai de vocês, isso aqui Jesus falando. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim vocês, por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldades. Nós não fomos chamados para ficar bonitinho com a pele. Claro que é muito bom ter a pele arrumadinha, cabelinho bonitinho, unha feita, mas Deus, Ele quer saber por dentro se nós estamos sendo limpos por dentro. Hoje eu vi um amigo dizer: você pode ser uma pessoa linda, você tem mais do que a obrigação de ser uma pessoa boa, de bondade, uma pessoa maravilhosa, porque Deus te deu um dom da beleza, e aí você pode estragar com aquilo que está dentro de você. E sinto muito dizer, é o que a maioria acaba fazendo. É tão lindo por fora que se esquece de se limpar por dentro. Quem está entendendo, diga amém. E agora a Bíblia está dizendo, quando fala sepulcro caiado, não tem, por mais bonito que seja, né, aqueles cemitérios que são lá, né, no meio da montanha, né, só com aquela lápidezinha de mármore, né, não aparece nada, né, por mais bonito que seja o ambiente, agradável, uma paz, né, mas por mais bonito, o que tem ali dentro? Carne podre, ossos, bichos. E quando Jesus está dizendo isso, é porque eles tinham mania de deixar os cemitérios mais bonitinho, passando uma caiação branca. Por isso caiado, caiado, pintado, é que não é uma pintura, é uma caiação para olhar e ficar tudo branquinho. Tem cemitérios aqui, a gente sabe, né? Põe azulejo preto, põe azulejo amarelo, outro faz não sei o que, outro tá para cima, outro fica aquele monte de coisa assim. Aí lá não, na época eles gostavam de deixar tudo branquinho. Aí Jesus está dizendo: vocês podem pintar tudo branquinho, está tudo clarinho, está tudo limpinho, está tudo bonitinho. Ah, que cemitério tudo branquinho, que legal. Mas dentro do sepulcro continua a mesma carne podre, continua o mesmo osso podre, continua os mesmos bichos. Por quê? Porque Ele não veio para limpar por fora, senão todo mundo ia ter que ficar bonito. Jesus entrou na minha vida, tem que ficar bonito. Jesus entrou na sua, não ri não, que você está rindo de si mesmo. Você também teria que ficar bonito. Não, Jesus, Ele entra na nossa vida e muda. Quem já assistiu o filme Extraordinário? Quem não assistiu, assiste. É um menininho que teve uma deformidade. Quando você liga a televisão no filme e vê o menininho, você, tadinho, né? Nossa, fica feio. Mas conforme você vai assistindo o filme, você vai vendo como que ele é lindo. Por quê? Porque ele não é lindo por fora, ele é lindo por dentro. Ah, meu amado, Jesus, Ele não está preocupado se a gente tem cabelo branco, cabelo preto, cabelo azul, cabelo amarelo, assim assado, está mais gordinho, está mais magrinho. Ele quer saber por dentro. Ô Samuel, você olha como todo mundo olha, mas eu olho por dentro. Nenhum desses bonitão de Jessé é o meu escolhido. O meu escolhido está lá no meio das ovelhas. Está lá, está ralando lá no sol. Quem está entendendo aí? Então, meu amado, a azeitona produz um produto para ser usado com sabão, como sabão. É a limpeza, ela fala de libertação. Conforme a gente é prensado, a gente produz algo para a nossa vida mesmo. E também Deus usa na vida de outro.
Quando se fala de limpeza, fala-se de purificação. Purificação dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados. Você quando fala para Deus os seus pecados, não fala assim, Senhor, me perdoe de todo e qualquer pecado. Não fala assim não. Não fala assim não. Quando você for orar, Senhor, me perdoe. Não. Fala qual é o pecado. Usa a palavra correta para Ele. Se você não resiste a A, fala, Senhor, eu pequei no A. Se o seu é B, Senhor, eu pequei no B. É D, Senhor, meu pecado é o D, me livra disso. Você vai ver como que começa a mudar. Porque não é para Deus ficar sabendo, é para você ser curado. Está entendendo ou não? Você está entendendo ou não? Eu já disse, repito, quando Deus perguntou sobre Adão e Eva no paraíso, Ele não perguntou para que ele ficasse sabendo, Ele perguntou para dar uma oportunidade deles se limparem. E eles não aproveitaram a oportunidade. Essa parte da azeitona, da limpeza, ela fala sobre quebra de maldição. Deus nos prensa, e aquele produto serve para quebrar a maldição na nossa casa, lugar de contenda, lugar que ninguém para casado, que ninguém se forma, que ninguém consegue ter uma casa, que ninguém consegue comprar um carro, que ninguém faz uma viagem, que ninguém é feliz, que ninguém acredita no outro, que tem sempre coisas ruins acontecendo. Aí, quando Deus nos coloca nessa prensa, vem essa limpeza, vem essa purificação, vem essa quebra de maldição. Tem alguém aqui ou não? E em último, fala sobre a unção. O primeiro azeite eu deixei por último. Primeiro eu deixei por último. Por quê? Porque nada do que eu falei para cima acontece sem a unção. Eu me lembro há muitos anos atrás, um pastor dizendo que a unção é a capacitação para a realização de coisas extraordinárias. Nunca mais esqueci. Eu, com a minha capacidade, eu não vou muito longe. Mas quando sou revestido da unção de Deus, aí o papo é outro. Por isso que você não misture, melhor, não separe. Pelo contrário, não separe aquilo que acontece no templo como sagrado e aquilo que acontece fora do templo como tudo fosse profano. Se você é um advogado, lá é sagrado para você. Você é um empresário, lá é sagrado. Você é um barbeiro, lá é sagrado. Você é um agricultor, lá no campo é sagrado. Sou um pastor, aqui é sagrado, é a casa de Deus. Você é do louvor, não importa. Você foi ungido para realizar aquilo, foi Deus quem te ungiu. Por isso que eu achava que eu tinha nascido e estava tocando a minha vida, fazendo o quê? Vendendo meus feijão, vendendo meus trigo, vendendo meus frigoríficos, vendendo meu arroz. Mas aí um dia eu fui ungido para aquilo que eu nasci: plantar uma igreja, criar um ministério, formar discípulos, ganhar pessoas. E aí, cada hora é uma prensa. Mas como eu fui ungido para isso, tem hora que eu penso até que não vai dar certo. Mas eu me lembro, não, o Senhor me ungiu. Se o Senhor me ungiu, o Senhor vai me capacitar. Se o Senhor vai me capacitar, eu vou sair fora disso. Isso vai passar. Eu não vou morrer nisso aí. Porque Deus, presta atenção, Ele não nos põe na prensa para matar. A prensa, para cada azeite desse, para cada produto desse, tem 4 pedras, diga 4 pedras. Conforme o que vai espremendo é o que vai sendo produzido. Agora olha que interessante. Todas são pesadas, mas a primeira, a menos pesada, ela produz a unção. A menos pesada. É aquele dia que você recebe o Espírito Santo, batismo, e cheio de Deus, e visão, e aleluia, e glória a Deus, e eu vou romper, e vou acontecer. Só que depois, vem uma mais pesada do que a primeira, que é para produzir o quê? Alimento. As
as pessoas falam de discipulado, as pessoas comerem de você. Aí é uma pedrinha mais pesada. Só que daí você já aguentou essa pedra também. Aí você, mas tem coisas na sua vida que precisa ser limpo. Tem coisas na sua vida que infelizmente, precisa queimar. Então vamos começar queimando essa sujeirada. Aí põe uma pedra mais pesada. Amado, quando você sentir que a pedra está pesada, dá uma olhada em qual que está acontecendo. A unção já foi embora faz tempo. A unção já foi a primeira. Ela é pesada. É como se fosse uma mesa, assim, ó, uma mesa redonda de pedra. Aí vem uma outra pedra, coloca aqui e joga azeitona. E ali você vai rodando. E conforme você vai rodando, vai amassando. Depois você procura no Google que tem. Você vai amassando, vai amassando, vai amassando. Aí sai um caldo. Pronto. Aquele lá é o da unção. Aí agora tem que tirar essa pedra com aquela mesma azeitona, que está ali esmiuçada ali, toda esmagada ali. Aí vem uma outra pedra. Aí produz um outro azeite. Aí separa ele, é para o alimento. Aí quando já está no bagaço, já viu o caldo de cana? Que o cara põe a primeira, põe a segunda, depois torce, depois retorce, dobra no meio. Já viu isso? Já viu isso? Esse é Deus fazendo com a gente. Tem alguém que está nessa fase aí? Não. Tem alguém que está na primeira só assim, oh maravilha, não está nem doendo, mas daqui a pouquinho ele já pega e torce, vira, e quando você acha que não tem mais nada para sair, ele dobra e torce, ainda cai quase um copo de... Quem está entendendo a revelação aí? Aí fica lá. Aí ele olha e fala, joia, olha, você recebeu a unção, você agora está alimentado da palavra, então está na hora de queimar, né? Vocês não cantam essa música aí? Deixa queimar, deixa... Não tem essa música aí? Então, deixa queimar, é culpa deles. Aí o que acontece? Vamos queimar impureza e ao mesmo tempo vamos iluminar o caminho. Vamos queimar a sujeira e ao mesmo tempo vamos ser luz para alguém. Vamos queimar o pecado e vamos ser colocado ali, bem no alto da casa, para que todo mundo enxergue. Tem alguém para dar um glória aí ou não? Tem alguém para dar um amém aí ou não? Aí quando você fala assim, meu Deus do céu, não chega! Chega, eu já iluminei, eu já fui ungido, já estou alimentando. Não. Aí, irmão, a pior pedra é quando já não tem mais nada, que tá uma borra de azeitona, sabe? É uma borra assim que você pega e fala assim, isso aqui não serve para mais nada. Aí ele vai, espreme mesmo, fala, não, isso aqui ainda dá um sabão. Tem coisa para limpar aqui. Agora você vai limpar os outros. Agora você vai ser referência. Por isso que, amado, muito cuidado para quem é sua referência. Porque talvez tenha alguém na fase da unção e você está pensando que ele está na fase do discipulado. O cara casou, 1 ano e meio de casado, está discipulando um casal com 10 anos. Calma, deixa ele caminhar um pouco. Ela acabou de casar 1 ano. É lindo o Instagram dele, é lindo. Mas o negócio é com 10, com 15. O ministério tem 6 meses. Calma, 6 meses? Calma. Tem um amigo meu que ele fala, a igreja é de 3 a 5 anos. Se ela tiver que vingar e tal, é de 3 a 5 anos. Dali para frente é outro papo. Calma, tem muita prensa ainda. Agora olha aqui, ó. A prensa, ela não é para matar a gente. A prensa nada mais é do que um agente reativo daquilo que Deus quer fazer. Por isso que muitos desistem. Por isso que muitos abandonam a fé. Porque alguém disse para ele, vem para Jesus e seus problemas acabaram. Eu digo o seguinte para você, vem para Jesus e você tem alguém para te ajudar com os seus problemas e resolver os seus problemas. E talvez, não vou entrar nessa teologia agora, mas talvez alguns nem resolvam. Por quê? Porque se o apóstolo Paulo diz, Senhor, tira esse espinho da minha carne, cada hora um fala uma coisa. Mas eu digo o seguinte, qual é o seu espinho na carne? Pronto. Esse é o seu espinho que você carrega. Eu tenho alguns, eu carrego. E se eu for falar, Senhor, eu não estou aguentando, ele vai falar assim, Paulo,
a minha graça te basta. Pode carregar esse espinho aí, não vai passar. Mas que mãe? Não vai passar. Se fosse hoje um profeta como Pedro ser morto, pendurado de cabeça para baixo, um profeta como João ter sua cabeça cortada pelo capricho de uma mulher, muitos nessa prensa teria Romanos 5:1 diz assim, Romanos 5:1: tendo sido, pois, justificados pela fé. Quem foi justificado pela fé, diga amém. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança. Eu estou firme, eu me glorio na esperança da glória de Deus. Agora, ponto. Olha o cara que passou por prensa. Não só isso, viu? Mas também nos gloriamos nas tribulações, as prensas da vida. Sabe por quê? Porque na prensa da vida, eu que estou mudando aqui, sabemos que a tribulação produz perseverança. As azeitoninhas não saíram correndo da prensa, não, elas ficaram lá. Vinha pedra em cima de pedra e elas estavam lá. Eu e você precisamos ser assim. Se estamos em Deus, deixa as pedras da prensa vir, porque Ele disse que ninguém vai receber uma prensa maior do que suporte carregar. Ninguém. Então na hora que eu falo assim, meu Deus, eu estou aguentando esse negócio, eu me lembro que se eu estou passando aquilo, é porque Deus vai me dar graça para atravessar aquilo. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu não sei qual é a crise que você está passando, qual é a prensa que você está hoje, mas Deus vai te dar graça para você atravessar. Você vai produzir unção, você vai produzir alimento, você vai produzir sabão, você vai queimar em nome de Jesus. E não para aí, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança em caráter. Precisamos de caráter. Não podemos achar que certas coisas que acontecem no nosso meio é demônio só. É demônio só. Não é caráter. Cara limpa. Caráter aprovado. É o caráter aprovado esperança. Olha aqui. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Conforme o que eu iria produzir, é conforme o peso da prensa. Muitas explicações eu tenho para a minha vida. Se acontecesse aquilo, eu não suportaria. Se acontecesse aquilo, eu não suportaria. Aí conforme foi mudando a prensa, eu fui vendo que aquilo ali foi me moldando para suportar algumas coisas de hoje. Porque eu sei o que eu suportava há 5 anos. E eu sei o que eu suporto hoje. E eu não tenho dúvida que daqui a 5 anos vou estar suportando mais. Porque o tamanho da árvore para cima é proporcional à raiz para baixo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O tamanho da sua conquista vai depender do tamanho da sua prensa. Não adianta você ficar com a unção e não querer ser mais prensado, porque vai. Não adianta eu prometer para você, vai. A prensa era uma mesa a qual se passava uma pedra, e conforme o peso da pedra era o que produzia. Conforme o nível das coisas que Deus tem para você, é o nível da força que Ele vai prensar você. Suas lutas têm a ver com o que você produz. Se você produzir o que deve ser produzido, a luta vai passar, você vai ficar mais forte. Tem alguém aqui ou não? Lembre-se, não me coma azeitona no pé quando você for em Israel. Obrigado pelos 2 amém. Não me coma azeitona no pé quando você for em Israel. Mas eu sei que você vai pegar e vai comer, eu sei. Para terminar, por isso que Jesus estava no Getsêmani. O dia que você for em Israel, você vai no Getsêmani comigo. Só que tem um detalhe. 2 coisas no jardim do Getsêmani. Primeiro, tem muita oliveira. Muita oliveira. Tudo é oliveira. Segundo, chama jardim da prensa.
pior lugar que Jesus viveu nessa terra por algum período foi lá no Jardim da Prensa, porque foi lá que ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. O pior momento de Jesus foi na prensa, no Jardim das Oliveiras. Por quê? Não, pastor, foi a cruz. A cruz foi o resultado da prensa. Diga comigo, a cruz foi o resultado da prensa. Diga comigo, a cruz foi o resultado da prensa. Porque se naquela prensa ele fala assim: Pai, envia seus anjos e destrói toda a humanidade, chega, estou voltando. Tinha acontecido. Por que tinha acontecido? Porque ele falou isso para Pedro: Pedro, para. Pegou a orelha de Malco: se eu quisesse eu rogava ao Pai e viria um miríade de anjos aqui e destruiria tudo. Sim ou não? Sim ou não? Então lá na prensa ele suportou. Então a cruz, meu amado, não foi o pior momento para ele. A cruz foi fruto da prensa. Se você quer a cruz, não tenha medo da prensa. Se você quer a cruz, não tenha medo da prensa. Se você quer a cruz, não tenha medo da prensa. Porque não existe crente que vai morar no céu que não foi prensado. Você podia dar um aplauso a ele, pelo amor de Deus. Você quer a cruz? Não tenha medo da prensa. Um bando de crente frouxo, que qualquer prensinha, ai, não vou mais, tô meio em dúvida, não sei o que é fé, tô meio assim com as coisas de Deus. Foi só uma beliscadinha que deu. A minha esposa foi fechar a porta lá em casa agora, deu uma beliscadinha, dá uma beliscadinha na porta, eu falei assim: não sei, meu amado, Davi falou: quero ser como oliveira plantada na sua casa. Pode me espremer. Essa é a capacidade de desfrutar o que significa mais que vencedor. Porque vencedor é o cara que todo mundo diz: você vai ganhar, você vai ganhar, você vai ganhar. Esse é o vencedor. O cara que está lá, todo mundo vai disputar, e ele venceu, levantou. O mais que vencedor é aquele que ele sabe que naquela luta ele vai ganhar, ele sabe, né? Mas se ele for nocauteado, não interessa, eu vou levantar, porque essa eu vou ganhar. Por que eu vou ganhar? Porque eu sou mais que vencedor. Olha que interessante, eu sou mais do que vencedor, porque o vencedor todo mundo é. Agora, mais que vencedor é você entrar numa luta sabendo: o cara é maior que você, o cara é mais forte que você, o cara é mais experiente que você, o cara tem mais habilidade que você, mas você sabe que vai ganhar. Foi o que aconteceu com Davi e Golias. Eu entrei numa luta com aquele cara grandão, mas eu sabia que eu ia ganhar. Por quê? Porque ele não serve a Deus. Tem alguém que serve a Deus aqui? Tem alguém que serve a Deus? Então não tenha medo da prensa. Desista de pensar que a vida com Deus é um parquinho da Disney. Não quero defender prensa. Não, eu gosto de sofrer. Eu não gosto de sofrer, mas eu aprendi a sofrer. Tem um técnico que fala assim: meu time aprendeu a sofrer. Porque tem uma hora que é tanta pressão no time, e ele usou esse termo: nós aprendemos a sofrer. Está na Bíblia. A oliveira tem duas características, e eu encerro aqui, Ela é uma planta que não depende do solo muito fértil. Presta atenção, a oliveira é uma planta que não depende do solo muito fértil. Ele sendo mais ou menos, tá bom. E um outro detalhe: não precisa de muita água. Irmão, crente que precisa de muita coisa não está batendo. Crente que está sempre tendo que ligar para ele, que está sempre tendo que falar: estou orando por você, que está sempre, ele não está batendo, irmão, porque ele não vai saber passar um período sem água. É o que está acontecendo com muitos cristãos que não são oliveira. Ficou um período num solo meio não muito fértil, faltou a água aí, o dia a dia, ele está minguando. Tem alguém aí ou não? Está entendendo a revelação aí ou não? A azeitona, a oliveira, não depende do solo muito fértil e nem de muita água, porque ela cresce em condições adversas. Meu amado, eu profetizo, você que está na internet, você que está aqui, a condição adversa na sua vida vai fazer você crescer. É aquele velho ditado: quanto mais bate, mais eu cresço. Não, você não está entendendo, quanto mais bate, mais eu cresço. É verdade, irmão, porque a oliveira é assim. Não. Quem está entendendo, diga amém. Deus quer extrair o melhor de nós. Deus quer extrair
o melhor de nós. Mas você não pode fugir da prensa. Não fuja da prensa. Diga bem forte: eu não vou fugir da prensa. É triste. Os três animados falaram aí. Fala: eu não vou fugir da prensa. Isso, fique de pé. Eu quero orar por você. Eu não sei se hoje você está na prensa da primeira pedra, da segunda pedra, da terceira pedra ou da quarta pedra, mas pode ter certeza absoluta: cada pedra tem um propósito. Cada situação, Deus falou muito forte ao meu coração: Paulo, cada situação que você enfrenta tem um propósito. Extrair algo de você para ser usado em prol do reino de Deus. Diga: cada pedra vai extrair de mim algo a ser usado para o reino de Deus e para mim mesmo. Pronto. Pronto. Abre sua mão, abre. Hoje é ceia. Quanta gente hoje desistiu da aliança com Deus, porque numa crise, claro, numa crise terrível como essa, alguém faleceu, tristeza enorme, aí eles nessa prensa: eu não quero mais saber de Deus, porque Deus deixou que o meu parente morresse. Outros ficaram desempregados. Quanta gente nessa prensa terrível, já falei aqui, eu sei o que é ser mandado embora. Outros quebraram, perderam o negócio. Estou muito desanimado das coisas de Deus. Eu tinha falado para Deus, se eu não quebrasse, eu daria uma oferta X. Deus não está negociando nada, gente. A gente não faz porque negocia com Deus, a gente faz porque acredita em Deus, honra a Deus, é grato, é generoso, é próspero, amém? Quantas pessoas, só porque não podiam estar presentes. Eu não tenho dúvida, amado. Eu não tenho dúvida. Quantas pessoas, não hoje, muitos estão viajando, não, tudo bem. Mas quantas pessoas, você que está na internet, você era de uma igreja? Você tinha um pastor? E faz mais de 2 meses que você não vai lá. O culto já voltou, você assiste a gente aqui, assiste um outro ali, e diz que não, estou bem assim. Não, você não está bem assim. Alguém precisa dizer para você: você está precisando de ser curado, você não está bem, você está precisando voltar a queimar. Abre sua mão, abre. Pai, em nome do Senhor Jesus, hoje é noite de ceia, noite de renovação. Eu não tenho dúvidas, Deus, que todos nós aqui já passamos por alguma prensa, e sabemos que vamos passar de novo. Sabemos que alguma lá na frente nos espera, mas a minha esperança é que o Senhor está comigo. A minha esperança é que o Senhor não vai me deixar perecer na hora da prensa, na hora da pressão, na hora do desafio, na hora do embate, na hora da crise, que eu não vou estar sozinho, porque Tu estás comigo. A Tua palavra me garante que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida, dias bons e dias maus, dias de festa e dias de velório, dias de prosperidade e dias de escassez, dias de ter o que vestir e dias de não ter o que comer, porque a Tua palavra garante que nós não passaremos fome. Podemos não comer o que gostaríamos, mas nunca o justo morrerá de fome. Eu creio, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou estar sozinho, porque o Senhor é comigo. Eu profetizo em nome de Jesus, pessoas ungidas nessa noite, pessoas que serão alimentos nessa noite, pessoas que serão instrumento de limpeza nesta noite, pessoas que serão instrumento de iluminação nesta noite, para a glória de Deus, em nome do meu, do teu, do nosso Jesus. Aleluia! Vamos adorar o Senhor. Aleluia!